Bom, pessoal, boa tarde. Hoje aqui o dia 26 de maio de 2020 e ainda continuamos aí com o pandemônio do vírus chinês. E eu falei pandemônio propositalmente porque eu quero propor que vocês também comecem a adotar essa terminologia ao invés de pandemia, porque o que é um pandemônio, né? Um pandemônio ele é uma associação de pessoas para praticar o mal ou promover desordens e balbúrdias, que é exatamente o propósito desse vírus. Quando ele foi criado pela natureza, né? Como diz o Lula lá, que foi uma bênção que esse vírus tenha sido criado pela natureza para provar que o Estado realmente precisa existir. Sem o Estado, quem salvaria todas essas pessoas, não é? E aí ele só se esquece que o vírus foi ou criado ou disseminado. Né? Porque pode ter sido criado e disseminado pelo Partido Comunista Chinês, também conhecido como PCC. E esse vírus foi, pelo menos, disseminado por eles, com vários dados omitidos. Disseram aí que o primeiro caso que eles tiveram contato foi em dezembro. Bom, é um país comunista, e já se provou agora em 2020 que eles mentiram, omitiram várias informações. Então, como é que você vai realmente confiar que o primeiro caso que eles tiveram contato e tal foi em dezembro de 2020? Dezembro de 2019, melhor falando. Eu duvido, não acredito de maneira alguma, inclusive acho que eles omitiram várias informações e que esse vírus já está rolando aí há muito mais tempo. E ainda bem que ele está rolando aí há muito mais tempo, porque já imunizou muito mais gente, né? Mas aí, meu primeiro tópico comece a adotar o termo pandemônio, ao invés de pandemia. É o pandemônio do vírus chinês. É a desordem mesmo provocada propositalmente por grupos muito bem organizados. Beleza? O segundo tópico é o seguinte: incentive as pessoas a não usarem máscara. Eu já fiz um vídeo anterior, tá aí mandei para as pessoas também, tá no meu canal no YouTube, que são os malefícios do uso da máscara. Então, quando você encontrar pessoas que não estão utilizando máscara, as incentive, parabenize e tal, vá conversar com essas pessoas, porque elas precisam de incentivo, porque são a minoria. O domínio comportamental, o controle comportamental por parte do governo, ele está ganhando espaço. Daqui a pouco, se ele mandar as pessoas colocarem um bornal na cara para poder se alimentar sem contaminar as outras pessoas, elas vão fazer isso. Pega aí algumas imagens que já foram publicadas pelo Terça Livre, por outros portais também, que mostram pessoas em shoppings e em cafés na Alemanha usando um capacete de pirulito de helicóptero na cabeça para separar as pessoas por distância. Você fica com um capacete como se fosse um inspetor bugiganga, aí ele tem uma hélice aqui, ó, com aquele mesmo material que é usado de macarrão, que você usa nas piscinas, né, para jogar água, é aquele mesmo material para separar as pessoas na distância. A maluquice, ela começa aos poucos. E da mesma maneira que o autoritarismo, ele começa aos poucos. Eles vão testando. Aceitou isso aqui, vamos botando um pouquinho mais. É o famoso a cabecinha, né? Para que entendedores entenderão. Aí nós temos um terceiro tópico para falar aqui hoje, que é uma coisa bem, bem engraçada, né? É um tragicômico, que é uma notícia que foi divulgada no portal do Terça Livre. Eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser acesso completo lá, é só acessar o portal deles, terçalivre.com.br. E é o seguinte: especialistas estão intrigados por Japão ter controlado o coronavírus sem isolamento. Ponto número 1. Especialistas. Especialistas em quê? Porque o Covid, todo mundo, os governos em geral, a OMS, não diz que tomou todas as medidas absurdas que tomou e ainda está tomando, porque o vírus é novo. Se o vírus é novo, como é que você tem especialistas? Você pode ter especialistas lá em outros tipos de vírus, você pode ter imunologistas, você pode ter alguns profissionais que trabalham com vírus e bactérias, mas especialista nessa área você não vai ter. Não de acordo com os próprios critérios de governadores, prefeitos e da própria OMS, já que esse é um vírus novo. Então tudo está sendo estudado em relação a ele ainda, né? Você não pode dizer que ele é uma gripezinha, porque isso é um absurdo, né? Quando a maioria das pessoas, na verdade, pega, os sintomas são de uma gripe, e em alguns poucos casos, algumas pessoas aí vêm a ter complicações, geralmente aquelas pessoas que são mais idosas, que têm algum problema, alguma comorbidade, como é dito, diabetes, pressão alta, câncer, que já teve alguma doença mais forte que debilitou o sistema imunológico.
Eu também falo sobre o sistema imunológico no outro vídeo da máscara, então dá uma olhada lá. Mas eu vou ler a notícia agora, porque o final dela é muito engraçado. Especialistas estão intrigados com o fato de o Japão ter controlado o vírus chinês sem implantar medidas de isolamento social. De acordo com a Bloomberg, o país conseguiu o objetivo ignorando em grande medida o manual padrão de outras nações. Nossa, que novidade, hein? E não foram impostas restrições à mobilidade de residentes e empresas, como restaurantes e salões de beleza permaneceram abertas. Também não foram implantados aplicativos de alta tecnologia, entre aspas, né, que rastreavam os movimentos das pessoas, como está sendo feito, por exemplo, em São Paulo, onde o Sistema de Monitoramento Inteligente SIMI de São Paulo envia mensagens à população via celular quando estão em locais de aglomeração. Exatamente, é a fiscalização da sua rotina, de onde é que você está andando. Eu acho que isso aí é só um teste, hein, para você daqui a pouco tá morando numa Cuba, numa Venezuela, numa China, hein? Que paraíso, ó, comunismo aí, dando as suas primeiras mostras aqui no Brasil, mais escancaradas, né? Além da nossa Constituição, é claro, mas de uma maneira mais escancarada. Então, para você aí que ainda não sabia como é viver num país socialista, observe o seguinte: primeiro, esse monitoramento aí até se você está com mais de uma pessoa dentro da sua própria casa, tá? Você já está sendo monitorado aqui no Brasil, da mesma maneira que os chineses estão lá, com algumas poucas modificações. E daqui a pouco, quando os comércios começarem a quebrar, aviação e tal, e outros que eu vou falar um pouquinho depois no vídeo, você vai começar a ter dificuldades. E mesmo que você tenha dinheiro no bolso, né, você seja aquele funcionário público que ganha 25 mil por mês e o governo possa imprimir dinheiro para pagar o seu salário, você não vai ter o que comprar. Beleza? Então isso é um teste. É só um laboratório para uma realidade socialista. Não se esqueça disso. Continuando aqui. Outra ressalva é que o Japão não possui um centro de controle de doenças. Quando os países foram exortados a testar, o Japão testou apenas 0,2% da população, uma das taxas mais baixas entre países desenvolvidos, informou a Bloomberg. No entanto, a curva foi achatada, com mortes bem abaixo de 1.000, de longe o menor número entre países desenvolvidos do G7. Em Tóquio, com alta densidade populacional, os casos caíram para um dígito na maioria dos dias. O Japão entrou, mas deve deixar o estado de emergência em apenas algumas semanas. O estado já foi suspenso na maior parte do país, e Tóquio e outras 4 regiões restantes deixam o estado de emergência na segunda-feira. Uma lista amplamente compartilhada reúne 43 possíveis razões citadas em reportagens da mídia, variando de uma cultura de uso de máscaras a uma taxa de obesidade baixa. Pausa para reflexão. Além da decisão relativamente antecipada de fechar escolas. Uma das razões citadas também é o fato de que os japoneses emitiriam menos gotículas potencialmente carregadas de vírus ao falar em comparação com outros idiomas. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. Como é que eles mediram a emissão de gotículas dos japoneses e como é que foi medida a emissão de gotículas de outras populações? Deve ter havido aí um estudo, né, bem avaliado, bem carimbado, assim, de medição de gotículas ao falar. Então a solução realmente aprenda, todo mundo tem que falar japonês a partir de hoje, porque o Covid não vai sumir, ele vai continuar existindo como H1N1, influenza e tal. Então todo mundo agora para resolver, olha aí, números baixíssimos no Japão, foi porque eles emitem menos gotículas a falar, não foi porque eles não seguiram medidas estúpidas que a OMS mandou que as outras pessoas seguissem, que os outros países seguissem e seguiram à risca, como foi o caso dos governadores e prefeitos no Brasil. Seguiram à risca e obedecendo. Então agora a gente já sabe. Não emita gotículas. Como é que você faz isso? Falando japonês. Se você é aquela pessoa que fala cuspindo, a solução, falar japonês. É uma piada. Só pode ser uma piada. E aí essas pessoas são chamadas de especialistas. E quando você quer dar uma carimbada, uma carteirada na verdade, quer dizer, corrigindo, quando você quer dar uma carteirada, é só você dizer que é especialista. Nós somos aqui especialistas em Covid, ou especialista consultado pela emissora tal, pelo fulano de tal. Olha aí. Então agora os especialistas estão dizendo que é só você falar japonês, porque você vai cuspir menos e vai contaminar menos pessoas.
Ou então você tem que ficar com aquele bornal o dia inteiro na sua cara, andando sozinho no meio do mato, põe o bornal na cara. Ah, você vai entrar numa padaria para comprar um pão? Que absurdo! Põe o bornal na cara. Eu moro aqui no Valparaíso de Goiás e ontem eu entrei numa loja aqui para comprar um queijo. Tava basicamente eu sozinho dentro da loja. E aí eu fui pagar no caixa e quando eu paguei a mulher falou: "Ah, você não deveria nem ter entrado, porque você está sem máscara". E eu falei para ela: "É porque eu não posso usar máscara". Só que ela não perguntou por quê. Se ela tivesse perguntado por quê, eu iria ter respondido: "É porque o meu cérebro, ele se recusa a aceitar essa idiotice. O uso de máscara para a população em geral, fora de um ambiente esterilizado". E o pessoal quer comparar muito. Ah, mas os médicos usam máscara. Bom, eles usam máscaras descartáveis em ambientes esterilizados para fazer cirurgias. Tá? Observe o seguinte, mesmo nas consultas, antes desse pandemônio, os médicos te atendiam sem máscara. Pois é, eles só usavam máscara quando? Quando entravam para a sala de cirurgia, num ambiente esterilizado e ainda com a máscara descartável. Assim que ele terminava o procedimento, ele jogava a máscara fora. E por que ele usava a máscara? Para não contaminar o paciente que está com o corpo aberto. E alguma bactéria da boca dele, do nariz, poderia ir para uma região onde o corpo da pessoa que está sendo operada não tem a facilidade de combater. Ainda mais porque ela vai estar debilitada pela recuperação da cirurgia. Tá? Então é para isso. Você que fica do lado de fora usando máscara, você na verdade está se intoxicando. Com gás carbônico principalmente, com parte do gás carbônico que você emite e consome de volta, porque ele não é liberado de uma maneira natural. Novamente vou lembrar, assista o meu vídeo falando sobre a não utilização de máscara. Não use máscara. Você vai entender por quê. E aí, eu venho entrar aqui num outro assunto que parece não ter correlação, mas eu volto a falar sobre os cristãos que estão apáticos. São aqueles cristãos que são mornos, né? Então eles não se pronunciam, eles seguem exatamente a cartilha que o governador, que o prefeito mandar. Por quê? Porque ele é muito obediente, ele quer salvar vidas, ele se preocupa com o próximo. Então ele permite qualquer coisa que uma suposta entidade responsável, como é o governo, que garanta isso para ele. Então, esse governo que garante que você utilize a máscara é o mesmo e que diz que é 100% seguro, que é para salvar vidas, com a garantia do Estado, é o mesmo Estado que garante o asfalto que você sai na rua. Dá uma olhadinha no asfalto que tem na frente da sua casa e depois dá uma olhada na máscara que você está usando, que é garantida pelo mesmo órgão, que é esse governo. Dá uma comparada nos dois e vê se ele realmente está se importando com a sua vida. Mas voltando a falar em relação aos cristãos, por que eu estou falando isso? Porque aqui no Valparaíso cometeram a blasfêmia, não se sabe se foi a prefeitura ou se foi alguma outra pessoa, de colocar uma máscara na estátua de São Francisco de Assis, que tem bem aqui na entrada do Valparaíso. No Valparaíso 1. E aí beleza, o pessoal acha bonitinho, né? Nossa, que bonito, o santo com a máscara para preservar vidas. Ele está te dando uma mensagem de amor. Ontem eu estive no Shopping Sul aqui do Valparaíso e eles queriam me obrigar a usar máscara o tempo inteiro. E é claro que sempre que eu podia, eu burlava essa regra, né? Sempre que eu vi um segurança, eu colocava a máscara para dar uma disfarçada e depois eu tirava, tá? Porque eu não quero ninguém me enchendo do saco. E aí, o que acontece? Uma loja que eu entrei, eles colocavam um jingle, né? Ah, clientes, todos vocês devem usar máscaras. O uso de máscaras demonstra amor. Eles pegam uma mensagenzinha bonitinha, uma voz amena, uma palavra genérica e bonita como amor, né? Em que não se aplica à ocasião e ainda não se tem definição. Como você não define amor, qualquer coisa que você possa justificar como amor ao próximo ou como amor a si mesmo pode ser colocada para que você tenha que seguir. Então você é obrigado a usar uma máscara que não tem comprovação de eficácia alguma, mas se você não usar, você não ama as outras pessoas. Você não quer preservar vidas. Afinal de contas, o governo mandou que você utilizasse. O governo, o prefeito e o governador. E eles têm 100% de certeza que essa máscara funciona, porque de acordo com especialistas, ela funciona. Então você vê como tudo vai se encaixando. E aí a gente vai ter aqui, ó,
o caso da blasfêmia da estátua de São Francisco, né? Tem uma foto aí na internet, vocês podem procurar, é só digitar aí, imagem de São Francisco no Valparaíso de Goiás com a máscara. Você vai encontrar essa imagem aí. E aí onde eu venho falar? Bom, você pode usar isso com um santo, né? Aí você vai ficar caladinho, você que é católico, você vai ficar calado. Não, isso aí é para conscientizar as pessoas. Beleza, a gente deixa essa aí, porque é para conscientizar as pessoas contra o Covid-19. E aí eu vou deixar uma questão no ar, que eu não vou responder, mas que você reflita e responda para si mesmo. Então, quando chegar lá no mês do câncer de mama, né? Outubro Rosa. Quando chegar no Outubro Rosa, eles vão poder então pegar também uma imagem de Nossa Senhora e colocar um sutiãzinho pendurado nela. É para conscientizar contra o câncer de mama. É o governo que está colocando. Olha, que bonito. É para conscientizar. Eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Aí eu vou indicar para você aí que acha que tem algum problema esse livro aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, Infiltrados. É um livro de Taylor R. Marshall. A trama para destruir a igreja a partir de dentro. Ele fala aqui no livro sobre a igreja católica, mas essa mesma estratégia está sendo introduzida aos poucos nas igrejas protestantes. Por que na igreja protestante demora mais? Porque ela é descentralizada. Ela não tem um órgão centralizador como a igreja católica, onde é só você tomar a cúpula que você domina todo o restante. Por que você vê tanto padre calado? Com missas, com igrejas, missas online sendo fechadas. Procurem na internet também. Um estado aqui do Brasil que ordenou que as missas online fossem proibidas. Mas aí pode até ter voltado atrás, eu não sei em que pé que está isso. Só o fato do cara ter proposto isso num decreto quer dizer que ele já sabe que a maioria da população está calada. Eu vou ler só a parte de trás aqui, a contracapa, para você ter uma ideia do que tem no livro. Nesta obra, Taylor Marshall mostra como os inimigos de Cristo, ao longo dos 2 últimos séculos, vêm se infiltrando na Igreja Católica, trazendo consigo influências da maçonaria, do comunismo e do modernismo. O autor analisa as aparições de Nossa Senhora, os conclaves papais, a descaracterização da liturgia e diversos eventos que surgiram no ambiente eclesial. Então, quando você ouvir ou ver aquele movimento feminista cristão, saiba, esse livro aqui vai te explicar bastante sobre isso. São coisas que são uma dicotomia, não podem existir ao mesmo tempo. Uma feminista cristã, isso não existe. É como um comunista cristão ou um marxista judeu. São coisas que não casam na prática, né? Claro, Marx era judeu. Mas depois em que houve o holocausto ali dos judeus na Alemanha, você cruzar o estatismo com o judaísmo são coisas dicotômicas. Geralmente os estados sempre perseguiram os judeus. Então você encontrar um judeu estatista, principalmente um judeu que segue os preceitos marxistas, ele basicamente ele tem uma dissonância cognitiva. Ele não sabe a ideia que ele está defendendo. Aí eu queria dar uma dica para vocês, porque saiu aí que a OMS vai suspender, né, testes com a cloroquina. Por que eles vão suspender? Porque a cloroquina é barata. Essa é a resposta mais óbvia. Porque ela é barata. Você tem vários laboratórios que estão trabalhando em outros remédios muito mais caros do que a cloroquina. A cloroquina, vários médicos já viram que ela funciona nos primeiros dias de sintomas. Beleza? E aí o pessoal quer proibir a cloroquina porque diz que ela não tem comprovação científica e porque ela tem efeitos colaterais. Nossa, efeitos colaterais. Aí a dica que eu vou dar para você. Assista Dr. House. Quando você que acha que a medicina é uma ciência exata e que uma opinião de um médico pode ser o suficiente para que o Estado tome decisões para acabar com a sua vida, acabar com o seu negócio, assista Dr. House. E você vai ver como a medicina é um ramo de estudo em que quando você vai na prática, você vai aplicar o estudo da medicina na prática, ela é uma série de chutes.
Se você chega com uma dor de cabeça no hospital, o médico não sabe o que você tem. Ele pede um exame e muitas vezes ele não faz ideia do que você tem. E ele vai ficar pedindo novos exames, ele vai ficar experimentando remédios até um dar certo. E esses remédios todos vão ter efeitos colaterais. E nos casos mais severos, vários deles vão te levar à morte, tá? Então, essa desculpa não cola. Que a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais, não cola essa desculpa. E eu vou deixar no final desse vídeo um trechinho bem interessante de um dos episódios do Dr. House para você assistir e comparar. É uma coisa meio humorística quando ele está falando com um cara, só que quando você compara com a realidade do seu dia a dia, quando você vai no hospital e o médico fica... você vai com uma dor de garganta, e aí ele te passa um remédio, daqui a uma semana não resolveu, ele vai e te passa outro. Aí daqui a uma semana não resolveu, ele vai e te passa outro. É basicamente a mesma coisa. E aí eu venho levantar aqui uma, na minha opinião, né, não é uma teoria, mas muita gente pode levantar como teoria. Tem uma reportagem aí na internet que você pode procurar, em que uma pessoa que é entrevistada, ela fala que a aviação civil corre grande risco de não voltar a funcionar. Observe bem o que eu estou falando. Não voltar a funcionar. Por quê? Porque é inviável, economicamente inviável. Ou ela vai voltar e só vai prestar serviço para pessoas que têm muito dinheiro. E aí você vê vários comerciantes, vários grandes milionários defendendo lockdown, defendendo fechamento de comércio. E aí você começa a encaixar as peças. Preços altíssimos, onde só essas pessoas poderão pagar. Viagens de avião, onde só eles poderão pagar. Shoppings com produtos, onde só eles poderão pagar. Cinemas e eventos esportivos e shows, onde só eles poderão pagar o ingresso. Onde eles terão basicamente um atendimento VIP. Porque você reduz a quantidade da população mais pobre, classe média, população pobre, média alta, que não vai conseguir se manter pagando os altos preços que serão necessários para que você consiga esses serviços, os serviços físicos. Porque os da internet, o que entrega na sua casa, beleza, livro, uma comida ou qualquer outra coisa desse tipo. E isso, se você conseguir pagar o absurdo que são esses preços. Mas essas outras coisas físicas, só um pequeno grupo seleto de milionários e bilionários conseguirão pagar. E isso para eles é o paraíso. Como é que é? Imagine, você não precisar ir num show lotado. Em que você fique basicamente com o local exclusivo para você e para alguns outros parceiros. Para essa galera que não gosta que a população mais pobre tem acesso, é perfeito. E aí é onde você vai conseguir raciocinar. Porque é que pessoas que deveriam estar lutando pela liberdade, comerciantes, investidores de bolsa, grandes empresários, deveriam estar lutando pela liberdade sua e a deles, estão lutando para que o governo te mantenha prisioneiro dentro de casa e para que os pequenos e médios comerciantes quebrem. É para eles terem essa exclusividade na prestação dos serviços e, em segundo lugar, para que eles consigam, aliados a esses governos, tomarem conta dos seus respectivos mercados através de um monopólio ou de um oligopólio, maior ainda do que o Brasil já tem, por todas as restrições que existem aqui para que as pessoas consigam abrir e manter suas empresas. Então você vai ter uma quantidade enorme de empresas quebrando e um pequeno grupo seleto que vai poder prestar serviços a um preço altíssimo, garantidos pelo governo, e ainda esses mesmos milionários que estão aqui te garantindo o serviço, né? Estão tendo o monopólio garantido. E os governadores, prefeitos, os políticos em geral que estão garantindo esse monopólio, juntos eles vão poder curtir todos os serviços físicos que para você estarão limitados. Então pense em todos esses pontos que eu levantei aí. Você que é cristão, principalmente católico, e as blasfêmias que estão ocorrendo, os seus cultos que estão sendo proibidos por governadores e prefeitos, a estátua que está sendo colocada agora, sua máscara. Você não reclama, né? Quando tem uma exposição onde eles colocam lá Jesus gay, os braços de Jesus quebrados na cruz e várias outras aberrações e blasfêmias que estão acontecendo com a sua religião?
Por que que isso aí é uma coisa normal? Porque eles falam em nome do amor, em nome da virtude, em nome de salvar vidas, em nome da proteção, em nome da compaixão. Olha que palavras bonitas, né? Então, se você simplesmente olha as palavras bonitas, não olha o contexto, não olha a correlação que elas têm com a realidade, você já foi dominado pelo Estado. Beleza? Um abraço. Deixa eu ver. Inflamação do intestino. Puxa, tô tão mal assim? Está. Também está escrito na sua ficha. Forte diarreia, gases, dor. Tomou sulfasalazina, mas não adiantou. Não, e Aí aí tentou enemas de esteroides, corticosteroides orais, remédios para gases, 6 mercaptopurina. Estou impressionado. Com o meu histórico médico? Não, com a ficha que o seu médico fez. Uma coisa é ir ao banheiro a cada hora, mas quando as crianças se sentam no meu colo, A loja me mandou para casa. Acho que vão me demitir. Será que um remédio para gases não adianta? É pouco provável. Eu vou lhe dar uma receita. É barato, o que é bom, porque o seu seguro não vai pagar isso. Colgares. Cigarros. 2 vezes por dia. Nem mais nem menos. Estudos comprovam que fumar cigarro é um dos meios mais eficazes para controlar a inflamação do intestino. Além de ter sido comprovado que você fica 30% mais calmo. Tá brincando comigo? Sobre ficar calmo, sim. O resto é verdade. Não vicia e não é perigoso? A maioria dos remédios que eu receito vicia e é perigoso. A única diferença é que esse aí tem a venda liberada. Um Feliz Natal.